Olá, bem-vindo de volta. Muito bom estarmos aqui juntos para continuarmos o nosso estudo. E a lição dessa semana ela está assim reconfortante. Porque a gente sabe que a vida ela é cheia de dificuldades e na maioria das vezes a gente não entende o que está acontecendo. E a lição de hoje fala exatamente sobre isso. O título da lição de hoje, vale a pena até ler, diz assim, ó: há muitas coisas que não sabemos. É possível que eu esteja falando para alguém que nesse exato momento está passando por uma prova. É possível que eu esteja falando para alguém que hoje, nesse exato momento, está passando pela maior provação da vida. E você, com esse turbilhão de sentimento que está aí dentro do seu coração, você se questiona: Senhor, por quê? Por que está demorando? Por que está doendo? Por que eu estou passando por isso? E alguns, no momento de desespero, chega até mesmo a questionar a Deus. Será que Deus está no controle? Por que tanta coisa acontece comigo? Lembra que nós já falamos dessa semana sobre Jó? Talvez ninguém tenha sofrido mais do que Jó. Pois é. Deus dá uma resposta para Jó. Eu queria ler na Bíblia com você. Essa resposta ela é cheia de sabedoria. Jó capítulo 38. Eu quero ler do verso 1 até o verso 2, que diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Olha o que o Senhor respondeu para Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Vamos voltar aqui no contexto? Jó estava reclamando, Jó estava esperneando. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Sabe, é possível que isso esteja acontecendo com você. E a gente começa a questionar, a gente começa a pensar: por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? E o Senhor respondeu para Jó: quem é esse? Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? A lição. E eu vou querer ler aqui. A lição, ela coloca aqui em outras palavras, era mais ou menos como se Deus estivesse falando assim: por que você fala tanto quando sabe tão pouco? Olha só. Você está se questionando, e essa passagem é como se Deus falando para você: olha, por que você está falando tanto, mas você sabe tão pouco, você não sabe quase nada? Amigo, amiga, se as cortinas do grande conflito fossem abertas e nós pudéssemos ver por trás dos bastidores, nós daríamos razão a Deus para Ele guiar a nossa vida exatamente como Ele tem guiado até agora. Mesmo com todas as dificuldades, a gente precisa entender uma coisa: a gente não sabe de nada. A gente não sabe. Mesmo a dificuldade, Deus Ele está trabalhando. Lembra daquela passagem? Tudo coopera para o bem. Nós precisamos acreditar nisso. Quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a pensar, a gente não consegue entender o real plano do Senhor. Eu só quero que você lembre-se sempre de uma coisa. Olha aqui para mim, entenda. Deus, Ele sempre sabe o que é melhor para você. Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja demorando passar, se você conseguisse ver como Deus Ele vê, entender como Deus Ele entende, você iria compreender que Deus está guiando para o melhor. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas amigo, aceite, Deus está guiando para o melhor. Você não sabe de nada, eu não sei de nada. Permita Deus guiar a sua vida. Queria fazer uma oração especial com você. Feche seus olhos, ore comigo. Querido Deus, ajude-nos cada dia a termos confiança no seu caminho, na sua direção, naquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero entregar essa pessoa em tuas mãos. Cuida dela. Eu oro e peço e já agradeço pelas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, até amanhã, hein? Semana tá passando rápido, hein? Conto com você amanhã.